Salve, gente linda! Como vai? Como tá? Eu vou bem de saúde. Cough, cough, cough. Ah, brincadeira, viu? Não foge não. O SARS-CoV-2 nem passou por aqui ainda. Não estou com Covid, mas o nosso Brasilzão sim. Ah, esse tá doente, viu? É tanta notícia ruim que a gente vê, tanta vala sendo cavada, que eu, DX, professor de arte aqui da Baixada Santista, vim trazer para vocês os melhores temas pra gente tratar, que são aulas, escola, educação, só pra acabar de vez com o seu dia. Como todo professor masoquista, eu amo a sala de aula, mas eu não vim aqui para defender o retorno à escola não, viu? Até porque o mundão todo tá passando por essa pandemia que nos obriga a nos atentar à nossa saúde física, mental e emocional. Fomos pegos desprevenidos e por mais doloroso que seja, temos que nos adaptar aos novos modos de relação social e, de preferência, mantendo o controle para não acabar que nem essa senhora aí. Que merda! Eu tô estressada! Ontem eu fui pro UPA passando mal de tanto fazer dever! Cara, passa só do livro! Tá estressante! E antes de eu vir falar aqui em cópia de livro ou passar dever que faz gente pensar, deixa eu destacar que aqui na minha sede as aulas foram suspensas nas últimas semanas de março. O prefeito antecipou as férias da metade do ano para as primeiras semanas de abril e voltamos às atividades em regime remoto no dia 23 por meio do Google Sala de Aula. Isso graças ao programa Aprendizado do Futuro, onde se investiu na compra de novas tecnologias que supostamente contribuem com as avaliações positivas que o município obtém no IDEB. De certa forma, nós fomos privilegiados por estarmos dentro de uma rede de ensino pública que já havia implementado esses recursos desde o ano passado em parceria com a plataforma Google for Education. Porém, os cursos de formação foram mínimos e os professores agora estão tendo que se coçar para montar as turmas, publicar atividades online, lidar com mensagens de alunos em redes sociais fora do expediente, acompanhar os grupos de WhatsApp da escola nos finais de semana, montar videoaulas, conferir se está tendo evasão e principalmente fechar os olhos ao máximo para o fato de que mais da metade de nossos alunos mal sequer possuem condições mínimas para estudarem em suas casas. Nisso pipocam diversos relatos, seja da mãe que não quer aula online enquanto enfrenta uma pandemia mundial, porque tudo isso não passa de um fingimento, ou do professor que destaca a frustração de pais e demais tutores ao enfim perceberem as dificuldades de aprendizagem dos seus pimpolhos. E por mais que ambos os artigos tenham sido ovacionados por alguns colegas, a verdade é que a maior questão de todas, que é o problema social, continua sendo tratada de forma superficial, como a suposta preocupação com o abismo entre os alunos da escola pública e os filhinhos da Dani Santos, o conformismo deboísta do Fábio Beltrame ou minha prepotente ironia em taxar esses autores. Você que escreveu isso aqui? Para termos um panorama, sabemos que a maioria dos alunos não possuem computadores em suas casas, tendo acesso apenas por um celular pré-pago, com uma péssima conexão e uma escancarada limitação de dados móveis, e mesmo se alguns deles tiverem um plano de internet, a maioria não possui sequer um aparelho com condições mínimas para o armazenamento de informações e o uso de aplicativos. Até aqueles que possuem computadores, além de declararem não ter um equipamento adequado, convivem com a necessidade de ter que compartilhá-lo com os demais membros da sua família. E falando nisso, contemos ainda os casos daqueles que possuem responsabilidades com o cuidado de crianças ou idosos, impedindo que a casa se torne um ambiente favorável para os estudos, assim como apontado na matéria do Nexo. E para não perder o trocadilho, a atitude mais sem nexo do MEC foi a de abrir as inscrições para o Enem de 2020 nessa semana, o que me faz ter mais ódio desse ministro da Educação e todo esse desgoverno genocida que continua minimizando o perigo do coronavírus. E peço desculpas se você acha que dá para falar da nossa situação educacional sem mencionarmos a política. Porém, até os próprios apoiadores do presidente não podem ser tão ingênuos ou mesmo sem caráter a ponto de
ignorar as balbúrdias do ministro Weintraub, que além de mentir descaradamente e escrever tweets como se fosse um pré-adolescente trollador, recentemente deixou de receber uma verba milionária para a pasta porque não teve a capacidade de sequer apresentar um orçamento que justificasse o uso desses recursos que ainda por cima foram recuperados pela Operação Lava Jato. E se eu fiquei meio perdido aqui é porque nosso cenário é sem sentido mesmo. Recebemos orientações desnorteadas, ministramos aulas para uma parcela privilegiada, tapamos o sol com a peneira e aqueles que mais necessitam de acesso aos estudos continuam excluídos. Pois não dá para se ter aulas remotas sem acesso à internet. Ah, mas o professor adapta e a escola imprime. Só que a impressão dessas atividades que foram montadas para ambientes virtuais não vão garantir a aprendizagem. Não vai passar novamente de um fingimento, não é, Dani? Ou como ela diria, uma hipocrisia à distância. Mas e aí, DX, o que você me diz? Vamos fazer o quê? Parar tudo? Olha, confesso que eu acharia interessante um certo lockdown educacional, ou melhor ainda, até mesmo a gente pegar alguns desses alunos mais terríveis, jogá-los numa ilha para que eles se degladiem como se fosse um Battle Royale. Agora falando sério, se o isolamento social não nos permite agregarmos esses alunos que não possuem acesso à internet lá na escola, como devemos proceder? Eu ainda não tenho uma resposta, mas é por isso que eu tô trazendo tudo isso aqui, para que a gente pense isso coletivamente. Embora muitos da comunidade escolar estejam fazendo o seu melhor, precisamos voltar nossa atenção e energia aos excluídos e também aos alunos de inclusão que eu nem consegui comentar ainda. E por falar em comentar, deixe abaixo um comentário com a sua opinião e vamos aí nos articulando para que os processos educativos presenciais não sejam substituídos aí lentamente e de forma acrítica nas escolas, já que estamos aí tão suscetíveis a esse laboratório que muito interessa para aqueles que desde as eleições já se manifestaram favoráveis ao homeschooling e ao ensino à distância. E cada vez mais a educação brasileira vai sendo sucateada, a rede pública se aproximando da privatização e a profissão docente diluída até ser expurgada no futuro da pós-pandemia. Se a gente tem esse cenário pessimista, cabe a nós não nos acomodarmos e sim tomarmos atitudes para encontrar soluções, de preferência em casa, mas com anseios colaborativos. Agradeço pela atenção até aqui e nos vemos em breve. Beijos, abraços e paz! Ah, e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal ativando o sino para todas as notificações.